Fala, meus queridos, melhores ativos da semana no OMQS, Leandro Guerra falando. Sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Novamente, não é uma semana sem surpresas nas criptos e surpresas, obviamente, muito positivas. Se a gente olhar a lista inteira, nós vemos aqui DOT-USDT com quase 20% no gráfico diário, assim como outras, e a nossa queridinha APEP batendo ali 17%. Aí alguém pode falar, Leandro, mas foi assim uma semana trágica para as criptos, principalmente durante o final de semana, com o Bitcoin derretendo. Ah, vocês estão de sacanagem, né, gente? Bitcoin caiu US$ 5.000, 5%, vocês estão chamando isso de derreter, né? Porém, contudo, todavia, entretanto, tá? A PEP derreteu e o que importa para a gente é isso, porque estando vendido nela, ela é um ativo fantástico para isso. Então a gente vê aqui no D1, tá? PEP USDT e ainda permanece vendida, apesar de ter aqui esboçado um repiquezinho. Se a gente for olhar, tá? No 4 horas, ela aparece ali um pouco mais, né, modesta em relação às demais e a gente tem a RB com 15%. Então a gente pode perceber que sim, num longo período a PEP ainda está de baixa. No 4 horas, ela começou aqui a engrenar uma alta, tá? Que na verdade começou ontem, dia 23, exatamente às 20 horas. Então, né, se a gente seguir aqui outros grandes parâmetros de alta previstos anteriormente e que foram bem positivos, tomara só que não sejam desse aqui, tá bem no comecinho, tá? Pessoas, é muito importante, para evitar que você entre agora, e aí eventualmente agora, você pega uma sequência como essa aqui, que não foi favorável, você tem que focar. Então eu quero um ativo. Existem alguns ativos preferidos, não porque o MQS funciona melhor neles, mas porque eles são mais voláteis. Todo ativo mais volátil é melhor para trading, mesmo se você jogue só moeda, faça trade com cara e coroa, independentemente da técnica que você use. Porque a volatilidade, como eu sempre digo, é a alma do mercado. A PEP é uma moeda extremamente volátil. Todas as criptos são voláteis, mas ela é particularmente volátil. Então você tem que focar em uma. Leandro, tem mais tempo, eu faço trade o dia todo. Beleza, aí você vai para duas, três. Mas o que importa, o tal do gerenciamento de risco que você tem que fazer é: eu tenho condições e tempo de entrar sempre que o modelo fala, sempre no mesmo ativo, porque você não pode ficar pulando de galho em galho. Porque senão acontece que você entra aqui, ó, numa situação como essa, que você fala, olha lá, o Leandro mostrou o Best Assets, que top a PEP, vou entrar aqui. Puta, entrei, tomo uma napa aqui. Ah, que merda esse OMQS. Não, meu amigo, tá? Aqui o histórico mostra que ele é muito bom, obrigado. É que, obviamente, não existe sistema perfeito, e quem te falar que existe sistema perfeito está mentindo para você, tá? Não existe sistema perfeito. Então, obviamente, aqui ele errou. Mas se você for somar todas as outras vezes que deu certo, você está ganhando muito dinheiro. Então, se você vai começar agora, comece, mas esteja ciente de que você tem que participar sempre da mesma coisa. Porque senão corre o risco, como eu disse, você pular de galho em galho e pegar sempre o galho que quebra. Tá? Acontece. Beleza? Então, esse é o cenário de cripto. Então, a gente está vendo ali, pegando bem no comecinho, a PEP, né, num repique de alta, que pode se converter também numa alta de mais longo prazo, assim como outras. No Forex, aí fica, como eu sempre falo, fica deixado de ver, porque você tem que ir a 1%. Mas foi uma semana muito boa para vários ativos, né? Se a gente for pegar aqui o SDJPY, né, que é o iene japonês, ou a Libra esterlina, foram uma semana assim muito boa para todos eles. Nesse caso aqui, no nosso primeiro grupo top 3, no 4 horas a gente teve ainda um pouco mais de volatilidade, o que foi melhor, né? O ouro, por exemplo, é um outro queridinho, né, do OMQS. Por quê? Porque o ouro é volátil. Então, se a gente vem aqui no Forex, lembrando que o ouro estará dentro do Forex, porque o ticker dele é SHAO USD, tá? Então, você vem aqui,
Olha que delícia, é? Sim, é uma máquina de fazer dinheiro. O ouro, no curto prazo, ele está lhe dando uma sambadinha, por isso que é legal você. Minha visão, Leandro, você faria o quê? 4 horas e D1, tá? Porque olha como você pega aqui uns swings maneiros, cara. Inclusive, você acerta umas belas vendas aqui. E no ouro, desde a última venda aqui, ó, deu certo a última venda até o presente momento. Deu certo a última compra. Essa daqui não deu bom, essa daqui deu bom, essa daqui saiu um pouquinho no 0 a 0, essa deu muito bom, essa deu muito bom, essa deu bom e assim sucessivamente. Então a gente ainda está aqui na boca, né, descendo no H4. Se a gente for dar uma olhadinha no ouro no H1, nós temos também ainda aqui embicado para baixo. Leandro, então eu vou entrar no diário só quando convergir o H1 e o H4. Não, os períodos são independentes. Tem nada a ver uma coisa com o outro. O mercado não é fractal, não caia nessas besteiras. Tá? Então aqui a gente começou uma venda. Então, de novo, Pepe, Shaw e sabe o que eu vou fazer? Eu vou até anotar, porque é difícil lembrar de tudo, né, pessoas? Para a gente no próximo Best Assets da semana que vem, lembrar de Pepe e Shaw. Best Assets. Para a gente ver como é que foi, mesmo que, obviamente, se ele performar muito bem, ele vai aparecer lá no nosso ranking, né? Mas para a gente analisar esses dois carinhas aqui, beleza? Mas no mais, as ações da Nasdaq, né? Tivemos a AMD, Tesla performando muito bem, Google, Adobe no H4 e assim sucessivamente. Starbucks de novo. Agora, ações brasileiras BHI4, meu Deus do céu, Casas Bahia, tá? BHIA3. Eu falei 4, não, é 3. Por que esse treco deu bom? Porque deu um short maravilhoso aqui esse short, pessoas. Tá? Então, está vendido ali desde o dia 8 de abril. Você está lá só curtindo o short, né? Ativo ruim, derretendo, Selic no topo, short no comércio brasileiro. E aqui nós estamos. Antes tinha dado aqui uma belíssima alta com um belíssimo trade. Dentre outros aqui no passado, maravilhoso, Casas Bahia aqui sangrando, como diz o pessoal aí no dito popular do trade. Se a gente for ver aqui no 4 horas, tá? Ele até esboçou ali uma comprinha um pouco antes, mas depois aqui, quando deu short e continua shortado sem nenhuma visão diferente, tá? A mesma coisa com os em 5. Então, se a gente for aqui para os em Minas, os em 5 e dar uma olhadinha, nós temos aqui um belíssimo short também. É assim, incontestável esse short aqui da Uzi Minas. Olhando no H4, mais para baixo ainda do que a gente pode imaginar. E é o que eu falo do H4. Olha que legal. Ó, quando você tem volatilidade, você dá aquele swingzão assim grandão, ó, você pega seja venda, seja compra. Tá? É muito bacana. Depois a gente teve também uma semana positiva para as commodities, tá? Principalmente aqui o café e parou aqui no quinto lugar com o boi gordo, sendo que o dólar, novamente, uma semana sofrida, o IN também uma semaninha sofrida, ao menos né, no primeiro, porque já no D1, no H4, a gente teve uma semaninha melhor para o dólar, e o milho, juros futuros e o dólar aparecendo de novo. Como que está o dólar, Leandro? Como que está o dólar? Vamos dar uma olhadinha no dólar. É um dos ativos que tiveram um enorme destaque no MQS em 2024. Tá? Se a gente for olhar como é que tá o bichinho agora aqui em 2025, ninguém podia imaginar muito que o dólar poderia cair, né? Mas ele até que pegou aqui uma vendazinha, começou alguma outra aqui, né? Então tá legal. Se a gente for no 4 horas do dólar, a gente consegue ver que ele tentou pegar uma compra, mas já engatou uma venda aqui desde a semana passada, né? Acho que a semana passada a gente já tinha falado nessa venda do dólar e a venda do dólar tinha dado certo. Tá, então é aquele número que aparece ali na parte positiva, tá bom? Ele teve um repique, então por isso que no semanal ele não aparece tão bem, mas se a gente pega aqui num prazo maior, ele ainda está vendido e não tem nada que faça mudar de ideia. E nos futuros dos Estados Unidos foi uma semana um pouco mais complicada, tá? Pelo menos no D1 e no H4, e nós tivemos ali, você vê que às vezes vai dar ruim mesmo, tá bom? Então, repito,
Houveram tempos de glória? Sim, mas não tenha dúvidas, né, que houveram tempos de glória. Se a gente for pegar aqui o... Lembrando, tá, pessoas, que no B3 Futures, aqui nos futuros, você tem o mini SP500, tá? E você pode surfar as grandes altas do mercado americano lá também, né, que está comprado já desde então. É que ali a gente está falando do Nasdaq e do US Futures, que são aquelas ações de tecnologia aí na parte aqui do futuros, tá? Então, se a gente for olhar, por exemplo, os nossos amiguinhos aqui, tá? Então eles tiveram uma semana um pouco melhor, um pouco mais satisfatória, digamos assim. Então a gente tem aqui o mês, que é o futuro do SP500, a gente tem aqui o que é o mini, né, do SP500. Se a gente for pro SP500 cheio, a gente tem isso daqui, tá bom? No 4 horas, a gente está comprado nesse exato momento. Tá? Então tiveram aqui seleções maravilhosas, tá? Assim como o Nasdaq. Ah, eu não tenho conta lá fora. Vem aqui no B3 Futures, você tem acesso pelo menos ao mini do SP500, se você quiser ficar exposto à volatilidade lá fora, tá? E ele tem também, como tudo no MQS, uma performance na média maravilhosa. Tá bom, meus queridos? Então, é ficar de olho agora para a semana que vai começar, né? Já é terça-feira, porém a guerra no Irã praticamente já anoiteceu. Então, hoje é um dia que o mercado está subindo. A gente precisa aí entender como é que vai desenvolver realmente isso ou não. Mas para quem opera quantitativamente, não importa. E o Bitcoin, por exemplo, ainda continua muito vivo. Beleza, meus queridos? Fiquem com Deus. Um grande abraço. omifenqs.com. Não se esquece de se inscrever e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.